Esse é o História na Xícara e hoje a gente vai comentar um pouco sobre os bastidores, como tá sendo isso, né, Si? Nossa, é verdade. Como tá, estamos descobrindo o podcast, como é elaborar esses vídeos e os bastidores. E buscar essas histórias, até porque muitas delas eu não conhecia. E algumas eu até fico sabendo, mas na hora de convidar as pessoas para gravar, Tá sendo difícil, né? um desafio. Os perrengues que a gente passa, tentando conseguir gravar esses vídeos e na minha mente, assim, parecia que tava tudo tranquilo, né? É só chegar na pessoa, convidar, a pessoa vai aceitar. Parece mais né? fácil. Porque, assim, os idosos, eles têm esse hábito de contar histórias. Só que na hora que você fala, vou ligar uma câmera, não Acabou. funciona. É. Ah, mas vocês não querem uma pessoa, assim, mais técnica? Eles acham que precisa ter um certo estudo, um certo conhecimento para aparecer na frente de uma câmera e, tipo, não. A Não, gente quer uma história real, contada de maneira espontânea. E aí é que tá o problema. Para convencer. até aqui, né, o que o pessoal tem visto, tá tudo bonitinho, a gente conseguiu uma produção bem legal, a gente tá tentando trazer tudo assim com muitos detalhes, né, para vocês conhecerem as histórias, o sentimento que tem por trás de tudo. E então vocês não conhecem os perrengues que a gente tá passando, né? Mas tentando trazer tudo bonitinho aqui pra vocês. E então a gente já quer agradecer quem tá acompanhando, porque o povo aqui de Jaú tá dando a maior força. Quem tá vindo assistir, né, porque assim, as nossas pontes, né, tanto como Instagram, né, as redes sociais, Facebook. Então o pessoal tá levando o pessoal aqui pro nosso canal, né, pro nosso podcast. E essas pessoas, e tem algumas que estão chegando e que também não conheciam a história aqui da cidade. Tá sendo bem aceito, assim, pela crítica. O pessoal. Parece que é uma coisa que eles estavam esperando, né? Que fosse contada essas histórias de uma maneira não muito formal, não muito séria, assim, que fosse uma coisa mais espontânea, que fosse uma coisa mais divertida de assistir, né? Não tão jornalístico. Você fazer um podcast mais dinâmico, ir nos lugares, filmar, falar com as pessoas, fazer esse trabalho de campo todo, eu acho que dá um dinamismo diferente e dá uma pegada legal pra quem tá assistindo e falar assim, não, isso é agradável, dá pra ver e é interessante e conhecer ao mesmo tempo as histórias da cidade que muita gente nem conhece. É gostoso ouvir, assim como tivesse nosso avô ali contando as histórias, né? Uns parentes, Isso. aquele bate-papo. Então é isso que a gente quer trazer, sabe? Trazer aquela nostalgia de estar ali com algum parente, algum conhecido, contando as histórias, né, de antigamente, né? De como chegou aqui, o que aconteceu e tal. Então isso é gostoso. Acho legal a gente ter trazido essas questões das lendas urbanas da nossa cidade, porque a nossa cidade ela é riquíssima em lendas urbanas, né? Não só a cidade, mas assim, o Centro-Oeste paulista tem muita coisa que é legal, assim, de se contar. É bonito de ver, sabe? Quem conta essas lendas urbanas, você vê o brilho nos olhos, aquela crença de acreditar naquilo. E eu acho bárbaro trazer essas histórias para as crianças, para os nossos filhos, netos e afins, e manter essas histórias vivas, né? E agora as histórias curiosas, né? As curiosidades daqui de Jaú. Não sabia nenhuma. De todas que eu citei, é lógico assim, eu já ouvi falar do Cano Torto, né? Do Criolando, até porque na parte de fotografia, na de cinema que nós participamos e oficina, foram citadas. Porque, galera, a gente já gravou um montão de conteúdo, mas a gente tem que ir soltando aos poucos. Acompanhe, porque Jaú é uma das cidades mais antigas do Centro-Oeste paulista. Então temos as histórias, curiosidades, temos as lendas urbanas, os relatos Os populares. patrimônios. Aqui tem muito prédio tombado também, que é patrimônio mesmo, que não pode ser modificado. Tradições, lendas. Fazer parte disso, fazer parte dessa história. Agora, você imagina a gente contando outras e outras e outras histórias. O que a gente tá fazendo parece ser uma coisa boba, mas assim, pra gente tem um significado, sabe? Muito grande. É como se a gente trouxesse todos os avós de Jaú para serem nossos avós. Pra mim, eu acho isso ímpar na minha vida.
Eu acho que vai ser uma das coisas marcantes que eu fiz na vida, assim. O podcast, ele é bem nostálgico, assim, né? Tudo é voltado pra nostalgia. Tem a escolha do nosso figurino, então, assim, não vamos colocar um figurino atual, não posso chegar aqui num crop de um... Não tem nada a ver. Nada a ver. Então, a gente vai fazer um podcast, assim, bem amarradinho, pra ficar uma coisa nostálgica pra todo mundo ter um pouquinho desse sabor do que é reviver, né? Reviver, relembrar, nos bons né? tempos, Sentir. né? Isso. A gente tá falando agora a parte das entrevistas. Foi a primeira entrevista nossa e eu achei fantástico. E acho que o que eu senti lá, eu queria que as pessoas sentissem. Então, acho que o nosso podcast tá muito legal. Isso mesmo de trazer naturalidade. Naturalidade. Né? Eu vi a matéria, você que apresentou a matéria, né? Falou assim, se essa história é fantástica, vamos atrás. Eu li assim por cima, sabia que tinha alguma coisa de fé ali. Falei, não, mas eu quero ir lá e quero conhecer a história, assim como a gente está apresentando para vocês. Vocês não têm noção de como é gostoso e é isso que a gente quer passar para vocês. Nós estávamos lá com o Roberto Agüera, com a história maravilhosa, né? De cura dele, e a cura dele trouxe uma tradição que já está em Jaú há 79 anos, então logo faz 100 anos, gente. Quero estar aqui para ver isso, Quero né? estar aqui para ver isso. Mas, gente, eu quero estar lá para receber esse pão abençoado, né? Dessa linda tradição aqui de Jaú. Quero falar, eu vi com meus próprios olhos, eu estive lá, eu peguei um pão, eu assisti o padre abençoar o pão, eu acho isso maravilhoso. Tem muita gente que assistiu esse vídeo e ficou emocionada, assim, real, assim. O feedback desse vídeo foi muito legal. Como as pessoas interagiam com isso. Falavam assim, gente, eu fui lá, eu peguei o pão, sabe? Eu vi o vídeo de vocês, nossa, eles são um amor de pessoa. Muita gente que tem um carinho muito grande pelos Agüera. E foi legal fazer parte disso. E contar essa história e manter isso vivo de alguma forma. É uma conversa, é um cafezinho, é uma troca de histórias, é umas risadas, é uma lenda, é simples, porque é isso que a gente busca, essa simplicidade, essa troca, esse afeto de verdade, esse afeto real. A pessoa que tá do outro lado, ela vai sentir isso, né? Tá falando comigo, eu tô aqui na história, eu tô participando dessa mesa, desse café. Bastidores. Gente, tá sendo divertido, sabe por quê? Quando nós começamos o primeiro, é muito engraçado agora, assim, a gente vê o nível que a gente tá, de um dia pro outro, né, que subiu, assim, foi de um dia pro outro. Eu lembro que o primeiro dia que nós chegamos lá, a gente imaginou na nossa cabeça, vamos levar um banquinho, levar uma mesinha, xicrinha, tudo lá. Nossa, aquele cenário na nossa mente estava lindo. Né? Chegamos lá, nada dava certo. Né? Esquecemos a cadeira, banquinho, não é nada. Vamos falar com o cara do caldo de cana que tá do outro lado da rua, emprestar uma mesa, uns banquinhos pra gente... Não, e já vamos fazer o merchan aqui, né? Tem um tiozinho que vende calda de cana lá na estação ferroviária. É ótimo. É isso os perrengues dos bastidores, gente. Esses são os verdadeiros perrengues que passamos. E aí depois melhorou. Ainda tem os perrengues, mas agora, né, sempre com apoio, né? Agora o Estúdio Alteron, ele apoia a gente, ele que faz iluminação, gravação, prepara tudo. As piadas, né? Porque eu sou da comédia e sempre solto umas piadas. E eu e a Cia, a gente tem uma amizade para isso, né? Então, tipo assim, o que facilita pra gente gravar e se comunicar, porque a gente já é amiga, então... Sim, já Não é fácil, gente, dá uns brancos. Mas tá muito legal, né? Tá muito divertido. Tá legal de buscar as histórias, de preparar os conteúdos. Gente, vocês têm que ver as nossas redes sociais. Nosso Instagram tá muito fofo, tá muito bonitinho. Ela é responsável pelo Instagram e eu tenho que falar que eu admiro demais o seu trabalho. Você é ímpar. Eu procuro as histórias, procuro as pessoas,
ela faz as redes sociais, as mídias e o Estúdio Alteron do É o Daniel nosso apoio é o nosso apoio técnico. da produção. Então assim, a gente dividiu assim naturalmente. É só ficar de olho, gente, nas nossas Só. redes sociais. Já busca aí, História na Xícara Podcast. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube. Logo vai ter no TikTok, cheia Vai de ter histórias. muita coisa. Deixa comentários de sugestões, de histórias que você já ouviu falar. Falar também sobre tradições de família daqui de Jaú. Você não é daqui, mas tem um familiar que é, e aí você conhece uma história, manda pra gente, dá uma sugestão. Mas é muito legal ver vocês comentarem nas nossas mídias do História na Xícara, que isso enriquece e ajuda muito a gente a crescer, tanto aqui quanto no Instagram, no TikTok, pra gente fazer essas coisas funcionarem de fato. É muito importante a gente falar que a gente quer essa nostalgia de trazer os avós para contar, pessoas da nossa cidade, pessoas simples para contar essas histórias, mas para projetos futuros. Eu fiquei bastante contente com assim, nós abrimos o nosso Instagram e então a gente quer para projetos futuros trazer essas pessoas, né, renomadas, né, pessoas que conquistaram aí. E aí a Luciana vem para mim, né, viu o nosso podcast, ela começou a nos seguir. Achei o máximo, até porque ela é uma pessoa que a gente vai mostrar aqui, né, porque é uma pessoa que é importante para a cidade. Assim como a que faleceu, que é a arqueóloga, a Niede Guidon. Falei, nossa, e eu não sabia que era jauense, fiquei sabendo no momento ali, né, que vieram as notícias. Então, essa historinha, né, já tá aqui no YouTube, já tá também nas nossas redes sociais, contando um pouquinho dela. Aí vem, a nossa cidade tem atrizes, e não é só, tem a Luciana Vendramini, tem dubladoras, né? Tem modelo que foi Miss, a Débora Sim. Oliveira, que ela é sensacional, quero trazê-la aqui também. Tava fazendo teatro em São Paulo, menina linda e maravilhosa, uma alma maravilhosa. Nando Reis, cantor. Nando Reis. Então, assim, projetos futuros, vamos também contar a história dessas pessoas que são ícones na nossa cidade. Então, você que acompanha a gente pelo Facebook, Instagram, que ainda não conhece o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que toda semana tem vídeo. Comentem o máximo que vocês puderem, porque isso ajuda a página a crescer, ajuda a gente a buscar mais e mais histórias. Tem interesse em participar também? Deixa nos comentários, manda no direct pra gente, porque o nosso podcast ele é itinerante. A ideia do nosso podcast é sair do convencional, sair da salinha e mostrar a nossa cidade. Esse podcast de hoje veio em formato assim, de um bate-papo, né, trazendo tudo o que aconteceu desde o início até aqui, tanto os bastidores, né, projetos futuros, os perrengues, tudo. De uma forma bem descontraída, para vocês entenderem um pouquinho de como é, que não é tudo é glamour, né, que tem toda uma produção por trás, né, tem os apoios, e tem muita gente apoiando e a gente agradece desde já. E é isso, vamos finalizar por aqui. Eu sou a Drica Lima. E eu sou a Cimarfim. E hoje é dia de História na Xícara. Puxa uma cadeira e vem com a gente. Porque entre um gole e o outro, nós vamos contar as melhores histórias de nossa cidade. Até o próximo episódio.